Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knipe e vamos falar de Rubens Barrichello e sobre sua primeira vitória na Fórmula 1. Eu tenho feito aqui vários vídeos sobre eventos históricos, resolvi fazer um sobre tênis. E agora que a gente chega no fim do ano, não tem muito assunto ainda para comentar, eu acho uma boa oportunidade de falar sobre esse tipo de coisa. E assim, a gente teve, nesse momento, da Fórmula 1, o Brasil estava há 7 anos, basicamente, sem vencer na categoria, O Ayrton Senna venceu pela última vez no GP da Austrália de 93, foi a última corrida daquela temporada, e em 94 ele viria a morrer na terceira corrida no fatídico acidente de Imola. Então, assim, as atenções do automobilismo brasileiro se voltaram para o Rubinho Barrichello, porque, assim, o Pedro Paulo Diniz, a gente sabia que era um piloto com suas limitações, Nelson Piquet tinha se aposentado e tinha alguns pilotos brasileiros tentando, mas o Barrichello, de fato, entre eles era o mais promissor, tinha bons desempenhos na Jordan, só que é aquela história, ainda não sai uma oportunidade para ele ir para uma equipe maior, aí ele foi para a equipe Stewart, e assim, a Ferrari frustrada com os desempenhos da Irvine, principalmente em 99, porque a McLaren se esforçou muito para perder aquele título e o Irvine não conseguiu capitalizar, eles resolveram ir atrás de outro piloto, E assim, em 2000, mais uma vez a Ferrari tentando quebrar aquela sina, de não conseguir o título de pilotos, isso que acabaram conseguindo de construtores em 99, E assim, eles talvez decidiram que estava na hora de ter um segundo piloto mais forte do que o Irvine, Porque o Irvine só foi ganhar corridas na Ferrari em 99, 98, 97, 96, o Schumacher carregava a Ferrari sozinho nas costas. Então assim, eles queriam um piloto que conseguisse produzir mais. E o Barrichello tinha feito algumas corridas muito boas na Stewart, ele tinha conseguido pole, ele já tinha conseguido vários pódios em equipes de médio escalão. E assim, no ano 2000, assim, ele não era, obviamente, piloto para bater de frente com o Schumacher, mas ele estava conseguindo entregar resultados mais consistentes que o Irvine. E o Grande Prêmio da Alemanha, era uma situação crítica na temporada, porque a gente via a Ferrari vindo, assim, a McLaren se aproximando, a McLaren melhorou muito o carro com o passar da temporada. E a verdade é que o Schumacher vinha de 2 corridas onde ele não tinha conseguido completar, E ele classificou em segundo naquela corrida. E assim, o Barrichello teve problemas de vazamento de óleo e teve que largar na 18ª posição, Então a situação não era fácil. A sorte era que Hockenheim, naquela época, permitia muitas ultrapassagens. E aqui um adendo, Esse é um vídeo motivado muito porque eu vi um vídeo, de uma volta rápida, na verdade, em 2001, É o Barrichello perseguindo o David Coulter, Tipo, ele tentando ultrapassagem e conseguindo, Na verdade é que, assim, eu olhava para aquele traçado de Hockenheim e falo, que crime, Mutilaram um dos circuitos mais espetaculares da história da Fórmula 1. Aquele traçado na Floresta Negra era uma coisa inacreditável. Pesquisem as fotos, as imagens do traçado, é uma coisa incrível. Tinha a reta de largada como a gente conhecia hoje, Fazia-se a primeira curva e era quase 1,5 km de pé embaixo. Aí você tinha lá uma chicane, quase 1 km de pé embaixo. Aí você tinha uma variante lá, uma curva um pouquinho mais assim, circular, e aí quase mais 1 km de pé embaixo, mais uma chicane, quase mais 1 km de pé embaixo, aí volta para aquele traçado do estádio, que é idêntico ao que a gente tem hoje nesse circuito, Mas era um circuito de 6,8 km, cujo quase 75% do tempo você estava com o pé 100% no acelerador. Era realmente incrível, e as asas eram finíssimas para andar mais rápido de reta. E assim, era a chance de você fazer uma corrida de recuperação, porque havia pontos de ultrapassagem com o carro que a Ferrari tinha consertado, sem os problemas que teve na classificação, dava para recuperar. Aí tem a largada, e o Schumacher acaba sendo aborroado na largada, abandona na primeira volta, e o cenário foi perfeito para Mika Häkkinen, Naquela prova, a McLaren tinha um carro competitivo, a Jordan com o Frentzen também estava muito forte, e as Arrows, As Arrows chegaram a ter momentos de brilho. Naquele fim de semana, o Pedro de la Rosa estava andando bem com os carros da Arrows, então a Arrows conseguiu até andar forte naquele fim de semana, só que o Barrichello, em pouco tempo, estava escalando o pelotão, Com um bom carro da Ferrari naquele fim de semana, ele estava conseguindo fazer progresso, mas a verdade era que assim, ele ia precisar de mais coisas se quisesse vencer aquela corrida, Porque o tempo que ele estava perdendo, ultrapassando o pessoal no meio do pelotão, tanto o Häkkinen quanto o Frentzen aproveitavam para abrir lá na frente da corrida, E assim, a corrida foi seguindo, teve as estratégias diferentes, colocando lá combustível no carro, na época ainda havia reabastecimento, você ia até o tanque do carro acabar,
E assim, aí chegou no momento que começou a ter chuva, teve também os acidentes e, curiosamente, né, a gente teve um evento, né, naquela corrida que não é comum, mas foi o que acabou ajudando muito o Barrichello. Uma pessoa invadiu a pista, né? E é de uma maneira tão estranha, né, que ele não vai fazer protesto, né? Ele estava só andando ali no meio da pista e acabou ali que teve que entrar o safety car e aí a corrida relargou, né? O Frentzen, que fazia uma grande corrida, teve que abandonar, a Jordan dele apresentou problemas e assim, aí teve a chuva também. No final da prova, né, o Barrichello já estava até em posição de pódio, mas o Hakkinen continuava liderando a corrida e o Schumacher perderia a liderança do campeonato caso o Hakkinen vencesse aquela prova, né? E assim, a Hockenheim era tão grande, né? O circuito era na forma basicamente de um D, né? Para deixar até bem assim, realmente um D, né? Enorme, né? Então, só que como havia muita distância de uma ponta do circuito até a outra, a chuva não necessariamente ia molhar toda a pista. Quase todo mundo arriscou ir para os pneus de pista molhada. O Barrichello não. O Barrichello se manteve na pista com pneus slicks. Eu não sei se você tem aqueles pneus com aquelas ranhuras, né? Naquela época você tinha aqueles sulcos no meio, né? Ajudava, né? Os pneus não eram slicks, né? Ele ficou com os pneus de pista seca, mas eles não eram completamente slicks. Eu não sei se aquilo ajudava de alguma maneira. Até porque a ideia era para tentar reduzir a turbulência aerodinâmica, não tinha nada a ver com essa questão de água na pista. E assim, o Barrichello continuou e de fato assim, você tinha muita chuva na parte do estádio, só que a outra parte da pista estava seca e por isso valeu a aposta do Barrichello, mesmo contrariando assim as ordens de equipe. A Ferrari pedia para ele parar, mas ele se manteve na pista e saindo da 18ª posição, ele conseguiu aquela vitória. Deu um show de ultrapassagens, mas no final é aquele negócio, né? Então, às vezes, os pilotos precisam de sorte, né? E às vezes, primeiras vitórias são desse jeito, né? O Pérez, na Fórmula 1 hoje, né? Ele ganhou a primeira corrida, porque o Aitken acabou ali batendo, né? Perdendo o bico, e a Mercedes disparou sem necessidade, fez aquela salada toda, e ele acabou indo para a ponta. Mas isso não diminui a corrida dele também, pô. Ele fez um espetáculo saindo de 18º para terceiro, com aquele carro da Racing Point. É a mesma coisa o Barrichello naquela corrida, né? Porque ele teve todos aqueles problemas na classificação, não teve o feeling ideal do carro, foi para a corrida, conseguiu se recuperar, tinha um ótimo ritmo e contou com um pouco de sorte, mas contou com ousadia também. O Hakkinen poderia ter ficado na pista, resolveu não arriscar e naquela época a vitória valia bem mais para o segundo lugar, eram 10 pontos para o vencedor e apenas 6 para o segundo colocado, era quase o dobro de pontos para quem vencia. Então, assim, o Barrichello conseguiu roubar alguns pontos do Hakkinen, né? O Hakkinen ainda viria a tomar a liderança do campeonato, só que o Michael Schumacher brilhou nas últimas corridas do campeonato, ganhando as últimas 4 provas e conseguiria encerrar o jejum da Ferrari. Mas uma temporada especial para o Barrichello para conseguir sua primeira vitória e, assim, uma vitória daquelas, né? Encerrando um jejum de 7 anos do Brasil sem vitórias na categoria. O Barrichello encerrou esse jejum e até hoje é o último piloto brasileiro a vencer na Fórmula 1, uma vitória no Grande Prêmio da Itália em 2009, quando pilotava pela Brown GP. Desde então, o Brasil não vence na Fórmula 1, um jejum enorme, né? De 2009 para cá, né? A gente vai chegar a quase 15 anos, né? Porque assim, a gente está em 2023, mas a gente vai para 2024, né? No meio de 2024 a gente vai ter 15 anos da última vitória do Brasil na Fórmula 1. E assim, a gente vai ter vídeo, né? Essa é a verdade, né? Quando chegar a data de 15 anos da última vitória, ainda mais considerando que não há brasileiros pilotando nesse momento na Fórmula 1, a gente vai comentar sobre isso, porque também é uma coisa que merece seu destaque, mas a verdade é isso, né? A gente tem esse período todo, e o Barrichello, assim como o Felipe Massa, são pilotos desvalorizados. Podem não ter sido talentos de campeão, talvez o Massa no seu auge foi, né? Porque em 2008 ele pilotou para ser campeão sim, mas a verdade é que eles conseguiram ganhar corridas, eles deram sim alegria dentro do que puderam fazer para o povo brasileiro sim. Essa foi uma vitória que muita gente guarda no coração e eu tenho certeza assim que, poxa, foi realmente uma catarse para o Brasil depois de tanto tempo sem vencer, ver um brasileiro vencendo daquela forma. Sem dúvida foi histórico e para mim foi a melhor performance da carreira do Rubens Barrichello. Tem obviamente o Grande Prêmio da Inglaterra em 2003, ele pilotou demais naquele dia, mas acho que aqui no Grande Prêmio da Alemanha de 2000 ele teve mais ousadia, né? E as dificuldades, tudo que aconteceu com ele, né? Foi uma vitória, ao meu ver, mais marcante e por ter sido a primeira, né? Tipo, isso para mim chama bastante atenção e foi aquela vitória. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.